Então, eu vou te apresentar agora, existem vários mecanismos de defesa, de autossabotagem, mas eu vou te apresentar aqueles que eu considero que são os mais impactantes na vida das mulheres hoje em dia, tá bom? E aí eu quero que você pegue esse conteúdo, reflita, né? Sinta no seu coração pra ver se ressoa aí, porque quando pega na feridinha a gente não gosta, né? É capaz de a gente não querer ouvir, mas eu só posso mudar aquilo que eu tomo consciência. Então, reflete pra ver se você não tá ressoando aí com o que eu vou te trazer agora. Quais são esses mecanismos? Primeiro mecanismo de autossabotagem que eu vejo muitas mulheres estando na polaridade masculina. Eu lembro, inclusive, que eu atendi uma aluna uma vez e ela me contou que o padrão de relacionamento que ela vivia, que ela não estava feliz, ela queria mudar aquele padrão, era sempre caras que ela ia levando junto, né? O cara ia empurrando com a barriga e ela tinha que fazer as coisas acontecerem, ir atrás, se bobear, até pedir namoro. O último relacionamento que ela teve, ela que pediu o cara em casamento, ela que programou tudo, foi ver o apartamento para eles mudarem, mobiliou o apartamento inteiro. A mulher fez absolutamente tudo e ela não aguentava mais se relacionar com homens assim, fracos, frouxos, os homens banana, né? E aí, a gente começou a investigar, eu perguntei, tá, Joaninha, mas vamos entender nesses homens que são todos iguais, né? Tem esse padrão aí. O que te atraía nesses homens? Por que você se sentia atraída ali por eles? E sempre tinha um fator em comum. O cara era um desafio para ela. Eram homens que ou estavam em relacionamentos, ou tinham acabado de romper um relacionamento, ou a princípio não estavam muito interessados e fazendo movimentos para conquistá-la. Então isso de alguma forma a motivava e fazia com que ela sentisse atração e tesão nesses homens. Por quê? Quando ela enxerga esse homem como um desafio a ser conquistado, ela tá no controle. Quando a mulher exerce o controle, existe um poder ali e uma questão de se proteger de ser vulnerável e rejeitada. A mulher que tem essa necessidade de conquista, ir atrás dos caras mais difíceis, ela valida o próprio ego quando ela consegue esses homens. Só que veja, é justamente esse mecanismo que faz com que ela só atraia e permaneça com homens fracos. Porque para o homem forte, aquele que quer te conquistar, que vai fazer movimentos, se você for na polaridade masculina também, vocês vão bater de frente e não vai funcionar. Ou vocês vão se afastar, se repelir, ou alguém vai ter que ceder. Geralmente a mulher que tá muito nessa polaridade masculina de conquista, de desafio, ela tem medo da sua própria vulnerabilidade. Ela tem medo de se permitir receber dos homens. Ela acredita que isso é ser fraca e que ela pode acabar sofrendo mais, principalmente se ela começa a gostar desse cara, porque já que é ele que está conquistando, ele que tem o poder, ele que tem o controle, então ele simplesmente pode ir embora e aí ela vai sofrer muito mais. Você tá entendendo a doideira que é, mas que faz sentido para uma mulher que tem uma necessidade muito grande de controle? Então eu quero que você observe os seus comportamentos e as suas últimas relações. Você tava mais na polaridade masculina ou feminina? E aí, o que acontece que eu falei para essa minha aluna, né? Quando a gente tem um padrão e a gente vai repetindo esse padrão, pode parecer que a gente gosta daquilo. Ela me falava, Gabi, eu gosto dos caras que são um desafio. Mas será que ela gosta mesmo? Ou aquilo é familiar para ela? Porque ela repetiu por tanto tempo que aquilo se tornou familiar, aquilo alimentava o ego dela, mas não a satisfazia como mulher. Como mulher, ela não estava satisfeita nas relações. Então precisa existir um treino ao contrário pra gente ir se colocando na nossa polaridade feminina, que é mais vulnerável, mais acolhedora, mais receptiva, e é a polaridade que é passível de ser conquistada. É claro que você não vai ser gostosinho no primeiro momento para uma mulher controladora, de jeito nenhum. Mas se você quer mudar o padrão de relacionamentos que você vem atraindo, precisa começar a treinar o quanto antes. Segundo mecanismo de autossabotagem, não se sentir merecedora de ser amada por quem se é. Muitas mulheres têm questões muito fortes com aparência, se acham muito velhas, se acham muito magras, muito gordas, muito feias.
desinteressantes, acham que a vida delas é extremamente chata, desinteressante. E aí, qual que é a consequência disso? Elas se colocam menos na vida. Ai, vai ter uma festa lá, nem vou, porque o que eu vou ficar fazendo lá? Nem tenho roupa pra isso. Mulherada vai estar toda linda, maravilhosa, eu vou ficar lá de braços cruzados só bebendo? Não, né? Nem vou. Tem uma viagem, não sei se eu tô afim, não. Acho que eu prefiro ficar em casa assistindo um filme. É tão mais confortável ficar assistindo meu Netflix, lendo os meus livros com os meus gatos, do que me expor pro mundo, né? Com certeza é muito mais confortável, principalmente pra quem não se acha merecedora de ser amada. Só que olha a consequência natural, você entra num looping infinito entre não se achar merecedora de ser amada por quem você é, pela sua aparência, pela sua personalidade, pela sua vida. Consequentemente, você se coloca cada vez menos na vida, sai menos, conhece menos homens, fala com menos pessoas. E aí, o que você acha que vai acontecer com seus resultados? Mais resultados você não vai ter, né? Você vai conhecer cada vez menos homens. Os poucos homens podem não ser tão interessantes assim, porque a sua amostra é muito pequena. E quando você vai conhecer esses homens, você já vai toda acuada, meio assim, meio insegura, né? Então o negócio não vai bom. E aí, como consequência, você tem menos relacionamentos ou de menos qualidade e você volta a se achar menos merecedora de ser amada. Olha o ciclo infinito que a gente entra, minha rosa. Perceba o mecanismo de autossabotagem aí. Veja se isso ressoa com o que você está vivendo nesse momento. Terceiro mecanismo de defesa. Esse aqui também vem desse lado de não se sentir merecedora de ser amada por quem se é, mas ele repercute de uma outra forma. Ele repercute de uma forma que a mulher ela tenta compensar isso. Então, se você não se acha bonito o suficiente, você vai tentar ser legal, o mais legal possível, o mais divertida possível, porque aí você compensa uma coisa com a outra, né? Então, quando você não se acha muito bonita, você tem 50 vezes mais medo de falar um não para um homem ou de se posicionar, porque senão ele pode achar que você não é tão legal assim. E aí você pensa, pô, eu já não sou bonita, se ele não me achar legal, se ele não me achar bacana, divertida, amigona, ferrou, né? Minhas chances estão lá embaixo. Então você entra num looping de ficar tentando agradar o tempo inteiro, ser a mais fofa, a mais legal, a mais divertida, a mais boazinha. E isso faz o quê? Com que você seja pisada pelos homens. Porque homem nenhum valoriza mulher que não sabe se posicionar, que não tem critérios, que não tem valores e que fazem qualquer coisa para agradar esses caras. Existem caras que simplesmente vão embora, mas existem aqueles sacanas que vão se aproveitar de você. E aí você acaba se machucando muito com esses homens. Então, cuidado com esse terceiro mecanismo aqui. O quarto mecanismo de autossabotagem é deixar passar homens bons porque você talvez esteja muito acostumada com o caos na sua vida. Isso é muito comum com mulheres que viveram relacionamentos muito ruins. Relacionamentos que mais pareciam montanhas russas emocionais, abusivos, com narcisistas, aquela coisa assim, meu Deus, era um beijo e um tapa, assim, né? E aí o que acontece? Como você teve muitas experiências, assim, essas experiências foram marcando em você o que é um relacionamento. E aí quando você vai encontrar um homem para se relacionar, se ele parece muito calmo, muito leve, as coisas não são tão caóticas, você não tem tanto interesse, porque afinal de contas, você não aprendeu a viver um relacionamento assim. Escuta isso, minha rosa, a gente acaba se atraindo não por aquilo que vai ser bom para nós, mas por aquilo que nos é familiar de alguma forma. Isso porque o nosso cérebro, ele não suporta o desconhecido. Para o nosso cérebro, é melhor estar em um lugar conhecido, ruim, mas conhecido, do que num lugar desconhecido. E se você desconhece aquele tipo de relacionamento calmo, pacífico, sereno, seu cérebro logo vai interpretar que é ruim, que vai ser chato, que vai ser entediante, ele vai te mandar 1001 mensagens, 1001 pensamentos pra você não dar chance pra esse cara, porque aquele outro lá da pá virada é o que ele conhece, né, que vai ser bom. E aí, quando você se atrai por aquele homem errado, você já sabe que vai dar errado, você sabe. Só que na sua cabeça passa assim, mas dar errado é normal, sempre deu errado na minha vida, então é isso aí, entende? E aí você continua repetindo
esse padrão. E o quinto e último mecanismo de autossabotagem é idealizar o homem perfeito, parceiro perfeito, príncipe encantado, maravilhoso que vai vir te salvar da vida que você vem levando. Esse mecanismo aqui ele pode acontecer em decorrência de vários fatores. Ou você pode ser aquela mulher super romântica que assiste um monte de novela, filme da Disney, né, e que cristalizou a imagem do príncipe ali. Ou você sofreu tanto em relacionamentos passados, foi passada para trás, traída, escorraçada, que aí você formatou uma moldura rígida sobre absolutamente todas as coisas que esse homem tem que ter para isso não acontecer de novo. E aí, essa figura que se forma, ela passa a ser idealizada, ela é dura, rígida, cristalizada e nenhum homem vai caber nela. Você vai ficar indo atrás, saindo para encontros, conhecendo homens e nenhum vai ser bom o suficiente para preencher essa sua forma. Porque você faz isso com expectativas de nunca mais sofrer de novo ou de viver o seu romance digno de contos de fada. Só que você se esquece que a grande responsável por ser a protagonista da sua vida, de viver uma vida digna de filme hollywoodiano e de se proteger é você mesma, não é o homem. Não tem a ver com ele, tem a ver com você, quem você é e o que você faz da sua vida.